Olá, paz a todos, que Deus os abençoe. Eu sou Alex e você está no canal Alex Cristóvão. Se é a tua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. No vídeo de hoje estaremos falando um pouco sobre o que está acontecendo lá em Israel, os conflitos entre o povo de Israel e os palestinos. Muitas pessoas, eu estou vendo muitas coisas nos noticiários e principalmente na internet, no YouTube, pessoas colocando que é o fim, Jesus está voltando, é a batalha do Armagedon, é o fim de tudo, o mundo está acabando, o anticristo vai se manifestar. Então há muitas dúvidas e há muita conversa que a gente ouve a respeito à questão destes conflitos que nós estamos vendo e o povo de Israel está vivendo nos dias de hoje. Então nós vamos falar o que a Bíblia fala a respeito disso. Será que Jesus realmente está voltando? Será que é esse ano que Jesus irá voltar? Será que tudo se acaba nesse ano? Veja o que a Bíblia diz. Você não deve ficar com aquilo que eu digo ou com aquilo que outras pessoas dizem. Você deve sim analisar o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo ensinado com a Bíblia. Então você pega a Bíblia e você vê, analisa aquilo que está sendo dito com a palavra de Deus e tire as suas conclusões. Não saia dizendo amém, não fique desesperado, desesperada, apavorada com tudo que você ouve, com tudo que você vê, principalmente na internet. Veja o que diz a Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 6. Mateus 24, 6, o próprio Senhor Jesus falando. Aqui não é nenhum profeta, não é nenhum discípulo, e sim o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz assim no capítulo 24 de Mateus, no verso 6. E certamente, olha só o que Jesus diz, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, olha só o que ele diz, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus reuniu os discípulos e ensinando, porque os discípulos indagaram sobre a volta dele, sobre o final dos tempos, sobre o princípio das dores, enfim, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a nossa ida para o céu. Então Jesus começou a ensinar e falar sobre os fatos, as coisas que iriam acontecer antes da sua volta, antes que a igreja de Cristo fosse levada para o céu e aqui na terra tudo findasse, tudo viesse a se acabar. Então Jesus diz assim, olha, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, ou seja, então estas coisas que estamos vendo, Jesus já falou que iriam acontecer, mas ele diz assim, ó, não vos assusteis. Então não fique assustado. A gente vê muitos canais falando aqui da internet, né? Na televisão até não se coloca muito esse pavor, esse medo, principalmente na internet a gente vê muita coisa, as pessoas ficam desesperadas, as pessoas ficam alucinadas, as pessoas ficam atormentadas com aquilo que ouvem. E sim, a gente sabe que os finais dos tempos serão tempos e dias tenebrosos, mas ainda não chegou esse tempo. Ainda nós não entramos nessa era apocalíptica, vamos se dizer assim, de tribulação e grande tribulação. Mas eu digo para você, nós estamos no princípio das dores. Nós estamos começando a viver o princípio destas coisas. Mas não fique assustado. Se apegue a Deus, se apegue ao Senhor Jesus, que Ele nos dará a vitória. Então ele continua assim no verso 7. Porquanto se levantará, olha só, deixa eu ajeitar aqui o celular, por enquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso, olha só o que Jesus diz, porém tudo isso, preste bastante atenção, é apenas o princípio das dores.
É apenas o começo do fim. É apenas o princípio de uma grande tribulação que ainda virá sobre este mundo. Aí ele continua no verso 9. Então, olha só, depois disso, guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos, todas essas coisas. Então ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, quando isso começar a acontecer, os cristãos, aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com Deus, serão perseguidos. E, vamos dizer assim, infelizmente ou felizmente para nós, felizmente, né? Porque nós iremos para a glória, iremos para a vida eterna. Muitos serão mortos, serão perseguidos e serão mortos. Não dizem todos, mas muitos serão mortos e irão padecer, irão morrer nesse período. Aí ele continua no verso 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, ou seja, muitas pessoas irão de se escandalizar, de abandonar a sua fé, de rejeitar a Cristo, de negar o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó, irão trair e odiar uns aos outros. Olha só, e levantar-se-ão muitos, não são poucos, são muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse tormento e sofrimento, ainda terão pessoas que irão se aproveitar da fé alheia e irão enganar a muitos. Jesus diz, olha, nesse período vai se levantar muitos falsos profetas com falsas enganações, com falsas profecias, com um falso evangelho, com uma falsa visão do reino de Deus, com uma nova doutrina, com um evangelho totalmente corrompido. Irão se levantar e irão enganar muitos. Muitos serão enganados. Então eu e você já estamos de sobreaviso. Muitos irão se levantar, irão enganar outros muitos. Então fique atento com isso. Não troque o evangelho puro, cristalino, verdadeiro por nenhuma moda deste mundo. Continuando, ele diz assim no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, o fim só se dará a partir do momento que todas estas coisas e outras além dessas, que nós continuamos lendo aqui no capítulo 24, acontecer. O fim não virá antes disso tudo aqui acontecer, não vai vir o fim. Então, o que está acontecendo em Israel não é o fim. Não fique temeroso, temerosa, não é o fim, é apenas o princípio. É apenas o princípio das dores. Então, o que eu digo para você, se apegue mais a Deus, se apegue mais às coisas espirituais, porque o fim deu-se início. Israel é como se fosse o relógio do mundo, as coisas que acontecem lá, tudo a Bíblia já diz. Deus já falou sobre todas as coisas que estão acontecendo e que ainda irão acontecer em Israel. Então se apegue mais a Deus, se apegue mais ao Senhor, para que quando começar a perseguição contra o cristão, se você vier a sucumbir, se você vier a padecer nesta tribulação, se você morrer nessa tribulação, você estará salvo. E se você sobreviver, que você seja fiel até o fim, para que você venha herdar a coroa da vida, para que você venha herdar a vida eterna. É claro que eu falo isso com quem entende das coisas espirituais. Então, não fique desesperado, desesperada, não fique angustiado. Coloque a sua vida, a sua fé em Deus. Não é o fim, não é o fim, é apenas o princípio. Muitas coisas piores do que essas que estamos vendo irá acontecer. Digo isso não com alegria, mas acreditando um pouco mais
na palavra de Deus. Vendo essas coisas acontecer e a gente olha aqui para a Bíblia, a gente vê a Bíblia se revelando, se manifestando nos dias de hoje. Então, se apegue cada dia mais e mais a Deus. Guarde a sua fé, guarde a sua comunhão com Deus, mantenha a sua aliança para que você venha herdar a vida eterna. Se você tem nos acompanhado e tem gostado dos nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva, não perca mais tempo para que você venha receber mais conteúdos semelhantes a esse. Vai ficar um vídeo aqui em cima aqui, você clica em cima desse vídeo que o YouTube irá te direcionar a ele. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até um próximo vídeo assim, permitindo o nosso Deus.